Então, bom dia. Olha, apesar da chuva, está um excelente dia e de facto a chuva já fazia falta. Portanto, bom dia. Segundo, quero recordar-lhe que hoje estamos perante a cor do dinheiro do dia 20 de setembro do ano da graça de 2019. E o meu nome é, como sabe, Camilo Lourenço. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, eu mudei também com o tempo. Antes de irmos ao programa de hoje, eu quero fazer dois alertas. Primeiro é, na próxima semana, com muitíssima probabilidade, vou passá-la fora de Portugal. E ao contrário do que tem acontecido até agora, em que eu vou para este, e portanto tenho 1 hora ou 2 de avanço sobre o que se passa em Portugal, como por exemplo o que se passa em Moçambique, quando vou para Moçambique, desta vez vou para oeste, ou seja, por cima do lago, para o outro lado, para os Estados Unidos. Se não falharem os voos, que hoje em dia já não sabe, mas o que quer dizer que das duas uma, ou eu vou acordar às 2 da manhã para fazer a cor do dia em direto com escuridão, ou então terei de deixar o programa para 1 ou 2 da tarde, aliás, 1 ou 2 da tarde lá e 7 da manhã ou 8 da manhã aqui. Ainda não consegui decidir, dependerá das condições, da zona, do sítio onde estiver, e portanto, com muita probabilidade, o que vai acontecer é que um ou outro dia da próxima semana nós vamos ter programas feitos há 1 ou 2 horas dos Estados Unidos e não necessariamente, às 7 da manhã ou 8 da manhã dos Estados Unidos e 1 ou 2 da tarde aqui, até porque vou estar em 3 sítios diferentes, sim, exatamente, 3 sítios diferentes, com 3 fusos horários diferentes. Mas eu dar-lhe conta disso na próxima semana. Em todo caso, terei o cuidado de fazer mais do que um vídeo por dia e depois vai perceber porquê. Não perca a pitada, a próxima semana vai ser interessante. Bom, vamos então ao programa desta semana. Olha, período de ordem do dia, como naturalmente, e para lhe dizer o seguinte, o Sr. Primeiro-Ministro parece que já recebeu, já recebeu aquele parecer da Procuradoria-Geral da República sobre as incompatibilidades de membros do Governo e depois negócios que envolvem familiares de membros do Governo. Esse parecer, ao que tudo indica, foi para o gabinete do Primeiro-Ministro ontem. O Primeiro-Ministro não se quis pronunciar sobre ele quando questionado pelos jornalistas. Prometeu uma declaração para hoje. Ao que se sabe de algumas informações que saíram de dentro do gabinete do Primeiro-Ministro, o parecer é denso, whatever that means, e complexo, ou não sei o quê. Todos nós sabemos que os juristas são... vou repetir. Todos nós sabemos que os juristas são uma figura que adora coisas complexas. Na faculdade costumava-se dizer que quando você tem 3 juristas, tem 3 posições diferentes. Uma deste lado, outra daquele, e depois quem tenta fazer a síntese. Portanto, isto é mesmo assim. Mas eu ainda não percebi se a densidade existe porque alguém da Procuradoria complicou a linguagem ali, ou se dá jeito ao Gabinete do Primeiro-Ministro falar em densidade. Eu vou-lhe já dizer uma coisa. Acho estranho que, tendo o dossiê chegado ontem, não se tenha divulgado ainda. Acho muito estranho. Mas nas próximas horas iremos ter notícias sobre isto, seguramente. Segundo ponto. O presidente do Instituto Superior Técnico acusou o Bloco de Esquerda de vandalização. Tudo isto porquê? Porque eu vi uma fotografia de uns meninos a fazerem grafites ou a sujarem ali as paredes do Instituto Superior Técnico. Parece que nesse grupelho, vou repetir, nesse grupelho, estava a deputada Mariana Mortágua. Quem contactou o Bloco diz que é verdade, que ela estava lá. Não vê nisso nenhum problema. Bem, eu acho que quem normalmente diz as coisas que diz o Bloco, de facto, nunca tem vergonha para assumir coisa nenhuma. Eu, pessoalmente, acho que é uma vergonha andar a pintar paredes, não é? Para grafites, arte, sim senhor, muito bem, mas isso há zonas específicas para fazer. Não é ir borrar paredes com latas de tinta ou raio com parta para qualquer sítio, nomeadamente por uma coisa chamada Instituto Superior Técnico. E, portanto, não tem nada a ver com ser o Bloco. Se fosse o CDS, o PSD ou o PS a fazer aquilo, eu diria exatamente a mesma coisa. Aliás, como digo, quando vejo meninos na rua com latas de tinta a borrarem paredes. Arte, façam lá o que quiserem, chamem lá o que quiserem, arte e não sei o quê, mas há sítios para fazer arte, não é? Qualquer dia a gente dá um cão pela rua, não é?
e o cão decide fazer as necessidades em qualquer lado, e o pessoal vai chamar a arte também por este andar. Não, mas não vale a pena rir, porque qualquer dia, com a lata que hoje em dia nós temos, não é? Nós vemos por aí, vamos chegar a esse ponto seguramente. Portanto, sinceramente, não acho piada nenhuma àquilo, e acho que o Bloco devia ter vergonha em ter uma deputada a participar naqueles grupelhos que pintam paredes e sujam paredes. Portanto, olha, palmas para o Presidente do Instituto Superior Técnico. Teve a coragem de chamar os bois pelos nomes. Bom, outro ponto. Eu ontem não lhe disse que vinham aí novidades em relação ao processo das golas. Bom, não foi preciso esperar muito. É que, como você percebeu ontem, saiu também a notícia de que o Presidente da Autoridade da Proteção Civil, não é? O General Morato Nunes, também foi constituído arguido. Esta é uma das novidades. O que eu não fazia ideia era que o Presidente da Autoridade de Proteção Civil ia dizer que não se demite depois de ter sido considerado arguido. Eu já sei que a condição de arguido não é a mesma coisa que ser condenado. E mesmo que fosse condenado, como você sabe, até ao trânsito em julgado de uma sentença, ou seja, até o momento em que essa sentença se torna definitiva, não é possível fazer mais qualquer recurso, as pessoas não são condenadas, são consideradas inocentes. Mas é uma norma em Portugal e cada vez mais pessoas a dizerem que a constituição de arguido é suficiente para alguém sair do cargo, pela suspeição que isso gera. Portanto, isto é mais uma prova de que não há vergonha em Portugal. Assim como a segunda prova que não há vergonha, eu sinceramente acho que o Ministro da Administração Interna devia ter-se demitido depois de o Secretário de Estado se ter demitido. E porquê? Porque os que o Secretário de Estado aprendemos nós, na faculdade, não têm competência própria. A competência do Secretário de Estado é delegada pelo Ministro. E, portanto, se houve alguma prevaricação, suspeita de que aquela pessoa terá prevaricado, e, portanto, isso põe em causa a autoridade da instituição, não é da pessoa, é da instituição, que neste caso é o Ministério, então faz todo o sentido a pessoa demitir-se. Ora, Artur Neves dependia de Eduardo Cabrita. Portanto, tenho dificuldade, primeiro, em aceitar que o Ministro diga que o senhor da Proteção Civil deve continuar lá e, por outro lado, que o próprio Ministro continua no lugar. E já agora mais uma coisa. Ontem soubemos mais uns pozinhos sobre o processo. É complexo, altamente complexo. E eu suspeito, nas próximas semanas, iremos saber algumas coisas sobre isto e continuo a dizer que isto pode ter mais consequências para a votação no dia 6 do que o Primeiro-Ministro pensa. Mas aguardemos. Ponto seguinte, do período de ordem do dia, e já vamos com 1.800 pessoas em direto. Bom, não, ponto seguinte não. Vamos então para a agenda. Bem, parece que de vez em quando é preciso mesmo os tribunais porem os governos na linha. E porquê é que eu digo isto? Porque este caso não é novo. Já falámos disto pelo menos 2 vezes. A Autoridade Tributária Aduaneira decidiu que ia cobrar aos importadores de automóveis usados o imposto, o ISV, Imposto sobre Veículos, como sabe, como se esse veículo fosse novo. Eu explico. Quando você compra um carro usado no outro país da União Europeia e traz para Portugal, o imposto, o ISV, é calculado com base essencialmente em 2 componentes. Uma é a cilindrada do automóvel. Quanto mais elevado, mais caro. O que já decide não é uma coisa muito clara. Mas enfim, eu vou dizer porquê. Porque às vezes as cilindradas mais pequenas, quando levam com turbos em cima, produzem mais emissões, são mais nocivos do que as cilindradas mais elevadas. Mas esqueçamos isso. E tem outra componente, que é a componente ambiental. Passou a ser assim a partir de 2017. Ora bem, antigamente era só a componente cilindrada. E então o que é que se passou? Quanto mais anos o veículo tem, vai havendo um desconto na componente cilindrada. O problema é que na segunda componente, que era a ambiental, o fisco sempre achou que não tinha nada que descontar. E, portanto, cobrava o imposto na sua totalidade. Houve um importador que chateou com aquilo. Eu, sinceramente, acho inacreditável como é que alguém no fisco pode achar que pode impor uma regra destas. Não. E então recorreu para o tribunal. E isto andou em bolandas em várias instâncias, até que o Supremo Tribunal Administrativo já veio dizer que o fisco não pode recorrer de mais nada e tem que devolver aquele imposto. Olha, primeiro, palmas para o importador que não se contentou com aquilo e levou o assunto para o tribunal.
Como você sabe, em Portugal temos um péssimo hábito, que é, epá, não me vou chatear com aquilo, deixa andar, paguei e não quero saber. É errado. Quando a gente acha que tem razão, deve levar os processos até ao fim. Aliás, é uma das minhas mantras da minha vida, é um dos meus princípios de vida. Quando eu acho que tenho razão, vou até ao fim. Nem que tenha que gastar para isso. Portanto, palmas para o importador. Segundo, palmas para o tribunal, porque esta decisão vai fazer história. Ou seja, eu não tenho nada contra o fisco, como sabe, não é? Aliás, como eu costumo dizer, todos nós devemos pagar impostos até um limite. Até o limite em que achamos que é injusto e que a lei não está a ser cumprida. Foi o caso que aconteceu aqui. Em segundo lugar, eu espero que nos casos futuros o fisco leve isto em consideração e não venha fazer outra vez uma jogatana qualquer, que é para depois levar a tribunal, porque esta decisão, pelos vistos, não foi declarada com força obrigatória geral. Mas, atenção, vamos ver se há coragem de não repetir estes procedimentos no futuro. Mas para já é de registar com agrado que o tribunal se pronunciou sobre isto e uma instituição administrativa vai ter que cumprir aquilo que é a decisão do tribunal. Bom, ponto seguinte. Ministro contra ministro. Eu explico. Está a ver a decisão do reitor da Universidade de Coimbra, que eu lhe disse aqui ontem, repito e vou dizer sempre, que a doença das vacas loucas chegou à reitoria da Universidade de Coimbra e também à Universidade de Coimbra. Eu já disse porquê e vou repetir. Acho que é uma estupidez, normalmente quando as pessoas começam de impõem isto, impõem aquilo. As sociedades mudam-se por incentivos. E isto muda-se gradualmente. Não é assim. E já expliquei aqui, eu estou à vontade, que eu não como carne de vaca todos os dias, cada vez como menos. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Agora, o que é que aconteceu? O Ministro da Agricultura... há uma coisa que nós temos na classe política em Portugal. Há uns ministros que não percebem nada da atividade empresarial, que vão lá parar, sabe-se lá como, sabe Deus como, e depois, eu ia dizer, arrotam postas de pescada, como dizia um colega meu ontem, ao analisar este assunto, mas não vou utilizar essa expressão. Pronunciam-se as matérias desconhecendo completamente a realidade empresarial. Como você sabe, uma boa parte da nossa atividade relacionada com a agricultura e a agroindústria tem também a ver com carne. Eu acho uma irresponsabilidade da forma como, de um momento para o outro, se quer fazer uma mudança radical. Porque isto afeta empregos, produção nacional, afeta a riqueza nacional. Bom, o Ministro da Agricultura, que eu critico muitas vezes, teve muito bom senso. Vem dizer assim, bem, parece que o populismo chegou lá e as pessoas estão a ceder ao populismo, sem olhar à realidade empresarial portuguesa. Do outro lado, temos o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que já nos habitua a declarações bombásticas, típicas de quem não conhece nada da realidade empresarial. Uma delas, como sabe, é a história dos diesel. Bem, eu não sei se o Sr. Ministro já percebeu, mas as marcas, nas cilindradas mais elevadas, continuam a fazer diesel e vão continuar a fazer. Não sei se já percebeu, mas pronto. O que é que o Ministro diz? Que sim, senhor, apoia aquela decisão. Bom, eu só posso concluir que a encefalopatia espongiforme, não sei das quantas, a doença das vacas loucas também chegou ao Governo, não é? Porque ter o Ministro a fazer declarações daquelas, envolvendo-se no problema, não se devia envolver, ainda mais parece que a oposição de Primeiro-Ministro também é diferente, isto é uma estupidez. Aliás, é um belíssimo cartão de visita, não é? O Governo e o PS estarem a passar esta imagem para a opinião pública. Porque eu que sou votante, vou ficar assim a pensar, espera aí, no dia 6 vou votar nestes rapazes que um tipo diz uma coisa e outro tipo diz outra. Mas qual é a lógica desta história toda? Vão-me dizer, está bem, mas cada um tem a sua opinião. Está bem, muito bem. O problema é que são ministros, e são ministros do Governo. E não me venham com aquela tanga que habitualmente em Portugal é assim, eu como ministro acho isto, como secretário de Estado, como secretário-geral de não sei que organização acho aquilo. Não acha nada. Não é? Quando se é ministro, a posição a que se associa àquela pessoa é sempre a posição de ministro. Não é do cidadão ou do rei que o parta. Não é? Portanto, valia a pena que houvesse o mínimo de coerência dentro do governo nesta matéria. Já agora que alguém desse um bocadinho de um crash course sobre a realidade empresarial ao Sr. Ministro do Ambiente, que eu acho que ele não percebe nada disto. Mas enfim, 1800 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Bom, terceiro ponto. Há muita gente, quando eu falo do Rui Pinto, vem para aqui insultar. Você, não sei quem, isto é clubita aguda. Eu vou repetir, é clubita aguda. O Rui Pinto cometeu crimes, e crimes graves. E se o Rui Pinto tivesse feito isto com outro clube qualquer, que não com o meu, eu diria exatamente a mesma coisa. Ok? Vamos lá esclarecer isto. O Rui Pinto cometeu crimes graves. Nós já sabemos neste momento, pelas informações que saíram do processo e do Ministério Público e da Polícia Judiciária, que ele cometeu crimes e crimes graves.
O Ministério Público acusou ontem de 147 crimes. Ouviu bem? 147. Não são 7, não são 40, não são 100. São 147 crimes. Entre os quais aceder a informação privada de clubes, de empresas, inclusive de advocacia, e imagine só, da Procuradoria-Geral da República. Já pensou bem isto? Já pensou bem no assunto? Aquele tipo acedeu à informação confidencial da Procuradoria-Geral da República. Estão ali processos sensíveis, matéria sensível do Estado português. Como é que alguém quer que um tipo destes vá parar ao olho da rua? Isto é um perigoso criminoso em andamento. Repare uma coisa. Qual é a segurança que eu tenho hoje em dia que aquele indivíduo não vai utilizar informação sensível a que teve acesso no site e no sistema informático da Procuradoria, não é no site, é no sistema informático da Procuradoria, não vai utilizá-la, sabe-se lá para quê? Bom, mas, como você sabe, no processo está lá claro, já provas, de que o Rui Pinto fez chantagem. Exigência de quantidades elevadíssimas de dinheiro, 500 mil a 1 milhão de euros, pela informação que tinha. Diga uma coisa, qual é a confiança que eu, como cidadão, posso ter num indivíduo destes? E qual é a ratio para eu defender que ele venha para o olho da rua? Eu quero lá saber da deputada ou da ex-deputada que decidiu apoiá-lo. Eu quero lá saber que aquela linguagem de não sei quantos outros são criminosos, este é que está preso. Não! Ele, comprovando-se aquilo que fez, é criminoso. Aquilo é crime. Ponto final. E, portanto, face à gravidade das acusações e dos factos que existem no processo, eu não consigo perceber, sinceramente, como é que há gente que defende, inclusive a Ana Gomes, não é? Que a deputada estava a falar, Ana Gomes, que aquele senhor deve ir para o olho da rua. Não percebo. Bom, sigamos comigo. O Primeiro-Ministro ontem, numa intervenção com membros da Confederação do Comércio, não sei das quantas, saiu-se com uma novidade. Vocês vejam lá se têm cuidado. A malta está aí com as rendas e tal, nomeadamente comerciais. Porque senão a gente tem que intervir. E eu pensei, olha, deve ser aquela jogada hoje para fazer manchete, que é para esquecer a história do Secretário de Estado. Só pode ser. Espera aí. O PS virou o Bloco de Esquerda. O PS virou o PCP. Não é este Primeiro-Ministro que às segundas, quartas e sextas diz que as empresas vão investir, que o Governo dá todas as vantagens, não sei das quantas, e que dá todas as vantagens... Jorge Ferreira, não me venha com a presunção de inocência, ok? A presunção de inocência depende, aliás, tem que ser medida em função daquilo que é a gravidade dos crimes de acusação. Porque senão, toda a gente goza de presunção de inocência, e eu já disse aqui, já tive cuidado de explicar aqui, que toda a gente é presumidamente não culpado até ao trânsito de uma sentença. Agora, há outra coisa que não pode confundir, ok, Jorge Ferreira? Que é simplesmente isto. Se existem dados que indiciam um crime grave, chama-se indício de crime, prisão preventiva faz sentido. Portanto, não confunda a presunção de inocência com prisão preventiva, que é aquilo que está o Rui Pinto. Não me venha com esse tipo de tangas. Bom, seguindo para bingo. Este Primeiro-Ministro que à segunda, quarta e sexta diz uma coisa, é o Primeiro-Ministro que à terça, quinta e sábado diz outra, não é? Porque ontem foi assim, das duas uma, tenho aqui um bastão, tens aqui uma cenoura, ou tu mudas eu bato, mas depois deve ter arrependido. Porque no fim da intervenção dizem, vamos, se continuarem com isto, depois ficam sem clientes. A sério? Espera aí, afinal o Governo vai intervir nas rendas, à PCP e Bloco de Esquerda? Ou afinal deixa o mercado funcionar? Bom, está a ver. São estas tentações que são típicas de extrema-esquerda, que vão aflorando aqui e ali. Isto é um sinal para mim, ok? E é um sinal porquê? Porque se de hoje para amanhã o Governo se vir num aperto qualquer, a primeira coisa que vai fazer, a tentação vai ser, deixa-me lá tramar aquela malta. Isto não pode ser assim. Ou nós somos pró-iniciativa privada, ou não somos. Existem leis ou não existem? Se existem leis, essas leis são para ser aplicadas. Eu não preciso é que apareça o Governo por cima disto a tentar impor com questões administrativas e outras quaisquer qualquer matéria sobre... Aliás,
uma matéria só porque não dá jeito, ainda para mais porque estamos com eleições à porta. Isto não faz o mais pequeno sentido, desculpem lá. Bom, ponto seguinte, já vamos com 20 minutos, meu Deus. Bom, um antigo primeiro-ministro saiu-se lá em Leiria, com o presidente da Câmara de Leiria ao lado, com a história já tão velha sobre o aeródromo, base aérea de Montreal, ok? Não sei quem para vocês, isto é uma treta, desculpem lá. Eu conheço muito bem o assunto. Andei a estudar o assunto localmente. Estive com o comandante da base de Montreal a analisar esta história. Aqui há 2 ou 3 anos. Aquilo tem 2 problemas. Leiria está a 100 km de Lisboa. A companhia, que a malta da região queria que voasse para lá, faliu. Não faz sentido nenhum ter voos comerciais para Leiria. Além de que existe uma concessão entregue a uma empresa de aeroportos a menos de 100 km de Lisboa. Portanto, deixem-se lá de tangas. Aquilo não tem utilidade nenhuma. Eu sei que dá muito jeito ao município de Leiria dizer eu até estou à vontade, eu tenho família na região, não tenho nada contra a Leiria. Dá muito jeito ao Presidente da Câmara e as pessoas lá da zona dizerem que estamos a lutar para ter voos comerciais para aqui. Uma estupidez. Deixem-se de tangas. Pá. A maior parte das pessoas que vão para Fátima, que é o argumento de Leiria, as pessoas que vão para Fátima aterram aqui e há instituições que têm carrinhas, depois levam as pessoas a Fátima por causa do turismo religioso. Isto é uma tanga de campanha eleitoral. Nem sequer a comunicação social devia estar muito preocupada com este tipo de promessas e com aquilo que se diz. Bem, 6º ponto, a OCDE diz que a economia vai crescer menos no próximo ano, a economia mundial, isto vai ter impacto em Portugal. Vale a pena olhar para os números que a OCDE dá e para o final. Eu já vou deixar a frase da semana, que é do professor João Freire do Amaral sobre o euro, para a próxima semana. Eu vou terminar com os números do turismo e porquê? Porque já várias pessoas me questionaram ontem porque é que eu acabava por não falar de turismo. Olha, é muito simples, chega para o fim, depois já não sobra tempo e já vamos com 22 minutos. Mas eu hoje vou falar nisto. Eu não sei se já olhou para os números do turismo, ok? O verão está a chegar ao fim, há uma coisa que nós já sabemos. O turismo da Europa está em queda, inclusive em mercados importantes para nós, já não é só o Reino Unido por causa da antecipação do Brexit, é a Alemanha e também os países nórdicos. Qual é que tem sido a nossa sorte? Nós estamos a captar mais turismo de Ásia, China, estamos a captar do Canadá e estamos a captar dos Estados Unidos. Mas isto fica aqui um alerta. 1900 pessoas direto, obrigado por quem acabou de pôr aqui a informação. E obrigado assim pelo seu apoio. Há aqui 2 pontos para pensar nisto, que é, afinal, a história de não sei quê, aqui do Norte da África, que não impactava, afinal está a ter impacto. Segundo, eu suspeito que estes números já são consequência da antecipação por parte das pessoas de um problema qualquer na economia no próximo ano e depois. Ou seja, abrandamento económico. É um alerta para nós. Terceiro, atenção, que aquilo que se passa neste momento em mercados como o americano e como o canadiano pode não se manter também. Portanto, o alerta tem de ser feito. Nós estamos com um crescimento muito grande de turismo, é isso que tem sustentado o emprego nos últimos anos, é isto, não é mais nada. Daí haver muitos precários ainda neste momento nos contratos de trabalho que existem, ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz, e portanto isto são números para ler com atenção, porque nós podemos ter uma surpresa desagradável no ano 2020 e 2021, e sobretudo por causa do abrandamento, como se viu há bocadinho pelos números da OCDE, não são exclusivos da Europa, são extensivos ao mundo todo. Portanto, é bom começar a pensar nisso agora, para prevenir alguma coisa e, sobretudo, para evitar pensar que está tudo bem e que depois, quando chegarem os problemas, vir pedir apoio aqui e apoio ali. Apoio público. Não pode ser. Isto tem que se antecipar e o setor tem que perceber isto agora. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às 1900 pessoas que estão em direto e recordar aquilo que disse há bocadinho. Para a semana, provavelmente vamos ter dias em que o acordo de dinheiro não vai ser feito à hora certa, porque eu vou estar nos Estados Unidos. E, portanto, com um delay horário muito complicado. Não são as 5 horas de Nova Iorque, é mais do que isso. É do outro lado e, portanto, eu, na segunda-feira, darei conta disso. A estas 1900 pessoas que estão em direto, que eu quero agradecer o seu apoio e quero dizer também que vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira.